por muito tempo, né? Aí, aqui no MS Teams, a gravação fica, né, disponível. E o MS Teams, ele também, o que eu tenho notado dele, é muito mais leve do que o Canvas. Ele, na conferência, ele exige muito menos recurso. Então, ele é mais estável. A internet consegue. O Canvas, ele trava mais no recurso de conferência do Canvas, né? Que ele, na verdade, não incorpora, ele usa uma ferramenta externa, né? Então, no caso, eu tô, esses dias agora que eu comecei a usar o Teams e está dando tudo certo, né? Por enquanto, pelo menos. A Graziella perguntou aqui se é igual, né? A Física 3 é igual, inclusive na Engenharia Química também, tá? Nós vamos... É por isso, inclusive, que a gente... Por exemplo, o pessoal da elétrica, a parte de circuitos elétricos que a gente vê aqui, é muito fácil, né? O nível é muito mais simples, nível dos problemas e tal, é muito mais simples do que os problemas que eles encaram nas disciplinas de circuitos elétricos que eles fazem. Então, por quê? Mas por que a gente tem que ver circuitos elétricos aqui? Porque nem todo mundo faz circuitos elétricos, né? Então, é um conteúdo importante que precisa ser ter o aprendizado. Naturalmente que aqui o ponto de vista também de circuitos elétricos que a gente faz aqui, ele é um pouco diferente dos circuitos elétricos que o pessoal da elétrica faz, que é num nível mais avançado, né? Os dispositivos, a complexidade dos circuitos elétricos é muito maior na disciplina de circuitos elétricos, mas aqui a gente analisa do ponto de vista mais fundamental, vamos dizer assim, né, de quais são os fenômenos fundamentais que acontecem nos dispositivos e quando eles estão em circuitos elétricos, tá? Bom, aqui como eu estava falando, a gente vai usar basicamente 3 ferramentas, né, para esse sistema aqui, né? A gente vai usar o SGA. O SGA, ele faz a gestão de notas, principalmente, né? Gestão acadêmica de notas, ele é certificado pela universidade, né? Então, então por isso ele é fundamental, né? Os registros ficam ali, né? E a universidade cuida desses registros, então as notas, então, são lançadas lá no SGA. Mas o SGA também é útil para a gente trocar mensagens, trocar e-mails, né? Então, é muito importante que vocês mantenham lá o SGA, o e-mail do SGA atualizado, tá? Para que as mensagens que são mandadas lá não ficam perdidas, né? Vocês recebam todas, tá? Então, o SGA vai continuar sendo uma ferramenta importante aí. No entanto, do ponto de vista de material, é mais interessante a gente usar o Canvas para disponibilizar material. Ele é mais flexível do ponto de vista de material. Cabe uma quantidade maior de material. Cabe, né, os vídeos, as videoaulas, tal, porque ele tem um espaço maior. No SGA a gente não tem espaço para colocar, por exemplo, videoaulas. Daí a necessidade do Canvas. O AVA Canvas, um ambiente virtual de aprendizagem, ele é mais próprio para isso. Mas ele tem também a parte de notas e tal, né? Então, nós vamos usar essas 2 plataformas. O Canvas também tem o recurso de mensagem, nós vamos também usar, tá? Nesse contexto, né, o ideal é que a gente tenha o maior número possível de caminhos para se comunicar, né, para poder facilitar a comunicação. Daí a ideia também do WhatsApp. O Canvas, o Teams também tem jeito de se comunicar. Obviamente que a gente está fazendo esse processo de comunicação aqui, né? Inclusive,
Caso queiram, pode abrir o microfone também para falar aí o que quiserem também, tá? Não tem restrição nenhuma, não. Ok? Eu vou mostrar qual é a estrutura lá. Sim, eu vou mostrar lá, ô Júnior. Eu vou mostrar a estrutura lá no Canvas, aí já tem um cronograma lá, com a proposta de datas, tá? Na verdade, essa conversa inicial é justamente para acertar isso, né? Caso as datas, né, não estejam atendendo, aí eu posso mudar também, né? Não tem problema nenhum, não. O que acontece é que eu preciso fazer uma proposta, vamos dizer assim, fazer uma proposta. Então, e aí, em cima dessa proposta, a gente discute. Ok? Eu vou, então, compartilhar agora com vocês a minha tela aqui e a gente vai conversando, tá? Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim. Ok. Bom, então vamos lá. Aqui é o Canvas, né? Eu acho que vocês já conhecem o Canvas do semestre passado, no mínimo, né? Mas talvez de outras disciplinas também, mas é importante a gente perceber que ele tem muitas ferramentas aqui que a gente ainda não explora plenamente, né? E à medida que a gente vai usando, a gente vai explorando. Eu queria sugerir a vocês ter um guia, o guia do Canvas, que a PUC Virtual escreveu, elaborou. Eu vou colocar o link dele aqui na reunião também. Quem quiser tirar alguma dúvida, tal, tem vários, são vídeos bem curtos e que são bem úteis assim para a gente, sabe? Bom, mas vamos lá. Aqui no Canvas, no painel de controle, a gente tem as disciplinas, né? Ó. Então, aqui, por exemplo, essa disciplina nossa aqui, ó. Física Geral 3, Engenharia Elétrica, né? Semipresencial. Observe que aqui eu vou mostrar para vocês como é que está a estrutura do curso, como é que ele está estruturado, tá? E aqui, olha só, tem aquele texto de boas-vindas, que é basicamente aquele que eu mandei para vocês por e-mail, no SGA. Tem aqui o plano de ensino da disciplina. Eu vou clicar aqui e apresentar o plano de ensino. Esse plano de ensino é muito importante que vocês possam baixar o plano de ensino, guardar na área de trabalho de vocês aí, no computador, né? Para poder ter como referência, tá? Essa disciplina é uma disciplina de 68 horas, em que a gente considera que tem uma parte teórica e uma parte prática. Na verdade, o que a gente está começando hoje é a parte prática. A parte teórica é a parte que é desenvolvida no ambiente virtual de aprendizagem. Daqui a pouco eu vou mostrar a estrutura que a gente tem para a disciplina ali. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida e tudo mais, é só falar, tá bom? Estão me ouvindo aí bem? Eu tô, para mim o áudio tá bom. Ok. Então tá bom. Ó, então aqui, ó, vocês estão vendo aí o plano de ensino, não é isso? Observe o seguinte, aqui é a ementa da disciplina, tá vendo? A ementa da disciplina é bem geral
e ela traz para a gente o eletromagnetismo. São os tópicos aqui do eletromagnetismo. Ó, campo elétrico, lei de Gauss, capacitância, corrente e resistência elétrica, força eletromotriz, campo magnético, lei de Biot-Savart e lei de Ampère, indução eletromagnética. Essa ementa, ela cobre praticamente todo o conteúdo do eletromagnetismo. Se a gente pegar, por exemplo, um livro típico de física dessa área, que é o volume 3 do Halliday, por exemplo, que é um livro clássico, né? O que fica faltando aqui é justamente são as equações de Maxwell, um capítulo de equações de Maxwell, e um capítulo de ondas eletromagnéticas, né? Que eu acho que não está aqui pelo simples fato de não dar tempo de cobrir todo o conteúdo. É um conteúdo muito grande, tá? Isso aqui. Aqui tem uma série de objetivos da disciplina, né? A disciplina, como todas as disciplinas, ela tem muitos objetivos, né? E esses objetivos a gente vai tentar cumpri-los ao longo do semestre aí, né? O que acontece é o seguinte, o que é mais importante no plano de ensino, na verdade, não é cumprir a ementa. Cumprir a ementa é importante, mas o que é mais importante é cumprir os objetivos. Os objetivos são as habilidades e competências que a gente precisa desenvolver na disciplina, né? A gente deve pensar mais em habilidades que a gente desenvolve do que em conteúdo que a gente estuda, né? Porque o conteúdo a gente esquece. As habilidades e competências, em geral, à medida que a gente as utiliza, né? Elas se aprimoram, né? E observa que esses objetivos aqui, essas habilidades e competências, elas são genéricas do ponto de vista de outros conteúdos. São, na verdade, em geral, a gente aprende a aprender, né? Aprende a como aprender. Então, e a gente utiliza essa ferramenta para aprender outros conteúdos. Obviamente que o conteúdo também é importante. Aqui a gente vai ter como método didático as videoaulas expositivas, aí daqui a pouco eu vou mostrar a estrutura lá, já está toda no ar, né, as videoaulas. A gente vai usar algumas simulações também. Nós vamos fazer testes no Canvas, né, que são listas de exercícios, né. A gente procura nos testes, lá no Canvas, abordar diferentes aspectos da resolução de problemas, né? Naturalmente que existe uma necessidade da gente desenvolver habilidade, por exemplo, habilidades matemáticas quase, né? Na aplicação direta de conceitos. É quando a gente desenvolve o recurso matemático na resolução do problema, né? Aplicação de fórmula, por exemplo, né? É importante, né? Mas naturalmente que a gente vai buscar também alguns problemas de aplicação, né? Problemas aplicados, e algumas poucas questões de demonstração. Tem poucas questões de demonstração, na verdade. A gente vai ter as aulas presenciais, que vão ser no regime remoto agora, né? Nesse semestre, nesse início. E aí, nessas aulas presenciais, a ideia é de que a gente faça a resolução de problemas, tá? Então, nós vamos ter atividades aqui que vão buscar a gente exercitar, né, essa estratégia chamada resolução de problemas, tá? Bom, as unidades de ensino, ó, a gente tem carga elétrica, aqui é a lei de Coulomb, na verdade, o nome dessa unidade aqui,
Um documento mais atual está a lei de Coulomb. Campo elétrico, lei de Gauss, potencial elétrico, capacitância, um fenômeno, né, associado a um elemento de circuito chamado capacitor, mas que é associado também a outros fenômenos, né? Isso aqui é comum. Corrente e circuitos elétricos, campos magnéticos, campos magnéticos produzidos por correntes são fontes do campo magnético, né? E indução e indutância, é a lei de Faraday-Lenz, tá? O processo de avaliação aqui, esse plano de ensino aqui, ele está ultrapassado, tá? A gente já alterou esse processo de avaliação aqui, tá? Por o regime remoto, o processo é diferente, tá? Eu vou mostrar o processo de avaliação no cronograma. Bom, o conteúdo aqui, ele pode ser estudado em uma série de livros, né, de física. E esses livros de física, eles estão disponíveis na biblioteca, no formato físico, né? A biblioteca está funcionando com agendamento. Se vocês quiserem, pode entrar no site da biblioteca e tem lá um jeito de agendar para retirar material. Mas esses livros todos aqui, todos os 8 livros da bibliografia, eles têm no formato eletrônico. Depois eu posso mostrar para vocês como acessar, né? Observa que o livro eletrônico, né, dá uma possibilidade grande da gente acessar em qualquer lugar, de qualquer dispositivo, né? E é uma ferramenta importante, né? Entretanto, eu acho que o que é importante nesse momento, haja visto a quantidade de material que a gente tem, né? A gente tem uma quantidade de material impressionante, né? Então, eu sugiro a vocês que, do ponto de vista da bibliografia, que escolham um livro, né? De preferência, um desses 8 livros que estão sugeridos aqui, ó. Aqui tem o Halliday, o Tipler, o Sears, né? O Bauer, o Kuchnel, o Serway, Dewitt aqui é Serway, não, esse Dewitt aqui é outro. É o Física para Cientistas e Engenheiros, é do Serway também. Não sei porque que o nome dele não apareceu aqui. O Knight, Randall Knight, e o Serway, aqui o Princípios de Física. É porque ele tem 2 livros, o Princípios de Física e o Física para Cientistas e Engenheiros. Então, observa que a quantidade de livros que a gente tem é enorme, né? 8 livros. Né? Dificilmente alguém consegue estudar um livro inteiro, quanto mais 8, né? Ainda mais hoje em dia, como a gente tem elementos que dispersam a atenção da gente, né? Como a gente tem coisas atrapalhando a gente a se concentrar para estudar. Então, o que eu sugiro é escolher um livro e ser fiel a esse livro. Escolher esse livro e estudar ele. Na verdade, esses 8 livros são extremamente parecidos. Não adianta você falar assim, não, eu li aqui no Halliday, não entendi direito, vou ler lá no Tipler. Aí você lê lá no Tipler e você fala assim, peraí, o Tipler copiou o Halliday. Aí você fica pensando quem copiou quem, porque é a mesma coisa que está escrito, tá? Chega ao ponto de a gente achar que um copiou o outro mesmo. Até os exercícios são muito parecidos. Tá? Então, não adianta ficar garimpando um livro e tal. Escolha um deles e seja fiel a ele, tá? Na verdade, o Halliday ele já está na 10ª... Ele está na edição de 2016 já, me parece. Depois a gente pode ver no sistema da biblioteca. Bom, esse é o plano de ensino, né? O plano de ensino é um documento que estabelece o que deve ser estudado, a forma de se estudar. Esse documento, na verdade, ele está passando por uma atualização agora. Pode ser que o sistema vá atualizar aqui, né? Mas ele está linkado aqui, então eu não sei se vai acontecer essa atualização. Não.
Alguma dúvida até aí? Bom, aqui eu vou mostrar o cronograma. É, o cronograma é o seguinte: aqui está a ementa, né, da disciplina. Aqui o Halliday é o livro de referência que a gente usa, né? Aqui estão as unidades de ensino e os respectivos capítulos. É o capítulo 21 ao capítulo 30. São 10 capítulos aí, né? 10 unidades, tá? Então é muita coisa. Aqui uma bibliografia complementar é o Sears e o Serway. Justamente o Serway. Aqui já veio o nome dele. Como eu disse, é interessante a gente acessar esses livros, né? Aí, se quiserem, por exemplo, pode procurar no site da biblioteca, ó, se quiserem, ó, pode fazer isso dessa forma, assim. Vem aqui na biblioteca, na pesquisa geral, pesquisar, aí vão ver aqui todos os livros. Olha, veio aqui direto, ó, o primeiro aqui, ó. Livro eletrônico só veio um. Ok, então é ele aqui, ó. Aí quando você clica aqui, ó, no cadeado aqui à esquerda, ó, ele pede a senha, é a senha da biblioteca, é o seu código de pessoa e uma senha de 4 dígitos. Portanto, ela é diferente da senha do SGA e do Canvas, né? Aí a gente entra no livro. Aqui está o sumário dele, ó. O sumário dele está aqui. A lei de Coulomb, por exemplo, ó, é o 21 aqui, ó. Tem os objetivos do aprendizado aqui, ó. Tá? E vem o conteúdo aqui, ó, tá? Então, é um livro muito bom, muito testado, né? E plenamente aprovado, né? Já tem alguns problemas em termos de erros, né? Que às vezes aparecem e tal, mas geralmente é associado à tradução, tá? Mas é um livro bastante recomendado, tá? Nós vamos seguir praticamente a sequência do livro, né, em todos os momentos aqui. Então, eu recomendo bastante o livro do Halliday como uma referência importante aí. Mas é mais do que o Halliday. Eu recomendo um livro. É sempre bom a gente ter um livro. Claro, se você for na internet, por exemplo, procurar material física 3, vai vir uma infinidade de material, né? Entretanto, alguns deles não são confiáveis. Pode ter erro conceitual, né? Pode ter alguma... Na maior parte das vezes não compromete, tá? A maior parte dos materiais que tem na internet são de qualidade. A maior parte nessa área, né? Porque essa área é uma área que está muito bem estabelecida, né? Essa é uma área antiga, né? O conhecimento que a gente tem disso. Então, os materiais eles já estão... claro que pode ser que tenha um outro material que não seja recomendado, né? Do ponto de vista de pseudociência aí, né? Tem também, né? Mas a maior parte dos materiais atende de alguma forma, tá? A maior parte atende, quando você procura assim. Principalmente porque você pode ver também a origem, né? Geralmente, se for um material de uma universidade e tal, geralmente é um material bom,
tá? Ok? E a maior parte dos materiais é de universidade, então você tem bons materiais na internet também. Mas veja, o acesso ao livro tá tão facilitado, vamos dizer assim, né, ó, que eu acho que não há motivo para pegar materiais que não sejam esses recomendados. Naturalmente que tem alguns canais vídeo, aulas, por exemplo, que são bons também, né? Por aí, tá? Mas vocês vão ver que não vai haver necessidade disso, não, tá? Uma referência interessante em termos de videoaulas que eu tenho gostado é a Khan Academy, né? Tem os vídeos e tal. Às vezes tem algumas coisas que não são tão boas, mas é um material honesto, vamos dizer assim. Um material que está sendo elaborado com qualidade, né? Bom, esses outros livros também estão no formato eletrônico, vocês podem acessar de forma bastante parecida. Na verdade, são dois sistemas, né, na biblioteca de livros eletrônicos. Esse aqui é um deles, né? Mas tem um outro. Esse aqui é o Minha Biblioteca. E tem um outro sistema lá que pode ser que esses livros entrem por outro sistema, mas eu acho que tá? Mas todos eles têm o e-book, tá vendo? Ó, e-book. Esse e-book aqui é de 2016, esse e-book aqui é de 2018. E o e-book do Halliday é de 2016. Ainda está na 10ª edição, porque aqui, na verdade, é o e-book do livro, né? O livro foi publicado físico em 2012. Bom, tá, não, eu não terminei de mostrar o cronograma. Bom, observa o processo de avaliação aqui, tá? O que está valendo não é o que está no plano de ensino lá, não, tá? Porque tem que fazer a alteração lá ainda. Esse documento ele é meio burocrático, né? Vai para coordenação, tal, volta. Então ele demora um pouquinho. Mas o cronograma eu já posso apresentar, ó. A primeira prova, nós vamos fazer, então, 2 provas de 25 pontos e uma prova de reavaliação de 25 pontos, que substitui uma das 2 anteriores, tá? A menor, né, das 2 anteriores. A minha proposta é que a gente faça a primeira prova no dia 29 de setembro, tá? Portanto, daqui a gente está começando agosto, né? Então, vai passar agosto, finalzinho de setembro, quase 2 meses de aula, a gente vai fazer a primeira prova. Depois, quase 2 meses depois, dia 24 de novembro, fazer a segunda prova, também no valor de 25 pontos. Nessa proposta, nós vamos ter testes no Ava Canvas. O ambiente virtual aqui é o Canvas, tá? Os testes eles vão valer 40 pontos. Tá? Como são 10 unidades, nós vamos fazer 10 testes de 4 pontos. Tá? E, na verdade, tem 2 testes extras, que eles serão disponibilizados antes da primeira prova, o teste extra 1, e o teste extra 2 antes da segunda prova. O teste extra ele substitui a menor nota entre os testes anteriores. Tá? Além disso, nós vamos ter 10 pontos aqui de participação. Essa participação, nós vamos fazer alguns exercícios aqui, usando os recursos que a gente dispõe. Tá? Então, esses exercícios eles serão realizados durante a atividade. Tá? Na verdade, nós vamos fazer mais do que 10 pontos. Tá? A gente vai fazer em quase todas as aulas, a gente vai fazer um exercíciozinho que vocês vão fazer. Então, eles é que vão estar valendo, tá bom?
esses exercícios, depois eu vou disponibilizá-los no Canvas. É porque, para quem não puder fazer a atividade na hora, faz durante a semana, por exemplo, né? Vai ter uma semana para fazer essa atividade aí, essa tarefinha aí. São exercícios simples, tá? Nós não vamos... porque a gente vai ter que fazer, então, dentro das... né? Durante a aula, né? Então, isso geralmente não dá muito tempo de a gente fazer isso com cuidado, com problemas grandes, né? São exercícios, tá? Ok? Bom, então aqui está o cronograma. Né? Hoje a gente tem uma introdução aí, uma conversa com as orientações iniciais e tal, né? A gente começa na próxima semana com a lei de Coulomb, depois o campo elétrico, lei de Gauss, potencial elétrico e capacitância no dia 15 de setembro. Dia 22 de setembro a gente faz uma revisão do conteúdo, fazendo outros exercícios, né? Principalmente os exercícios dos testes do Canvas. E no dia 29 de setembro a gente faz a primeira prova. A prova, ela aí geralmente aparece a pergunta, né? A prova é baseada nos exercícios ou no Canvas? É nos dois, né? A ideia é que os testes do Canvas e as atividades que a gente faz em sala de aula, eles são complementares. Na verdade, os testes do Canvas, eles são um pouco mais diretos. O que a gente vai fazer em sala de aula, em média, é um pouco mais elaborado. Um pouquinho mais elaborado, na verdade. Tem um pouco mais de análise, né? O que a gente faz no Canvas é um pouquinho mais direto, um pouquinho mais objetivo, né? Bom, mas então a primeira prova ela vai ser baseada nesse conteúdo: lei de Coulomb, campo elétrico, lei de Gauss e potencial elétrico e capacitância, tá? Aqui, naturalmente, a lei de Gauss, a gente vai ter duas aulas aí para trabalhar com ela, tá? Depois, nós vamos fazer a unidade 6, corrente e resistência, a unidade 7, circuitos elétricos. Como eu disse anteriormente, são circuitos bem simples, né? Isso aqui que a gente está estudando é realmente fundamentos, né? Fundamentos do eletromagnetismo, tá? São os princípios mais fundamentais, né? Essas leis, a lei de Gauss, a lei de Faraday, são as equações de Maxwell, né? O Maxwell ele pegou essas leis e ele condensou em 4 princípios fundamentais. São as equações de Maxwell. Esses 4 princípios fundamentais descrevem, né, o eletromagnetismo. Todos os seus aspectos. Né? Então, acaba que aqui a gente vai ver as leis de Gauss, as equações de Maxwell, no formato integral, na verdade. Né? Depois, no livro, por exemplo, você tem o formato diferencial delas. Bom, aí, então, a segunda prova vai envolver os capítulos 6, 7, as unidades 6, 7, 8, 9 e 10. 5 unidades também. Essa segunda prova acontece no dia 24 de novembro, com uma revisão no dia 17 de novembro. Né? A prova, como falei, ela é baseada naquilo que a gente está estudando na sala de aula e naquilo que a gente está estudando no Canvas. Mas veja que as duas coisas elas são correlacionadas. Vocês vão ver que alguns dos problemas que vocês vão fazer no teste, eles aparecem de novo na aula presencial. Só que geralmente é com uma análise um pouquinho mais sucinta. Um pouquinho mais... Sucinta não é a palavra. Um pouquinho mais delicada. Tá? Então, a gente acaba fazendo alguns problemas mais do que uma vez, mas com uma perspectiva um pouco diferente em cada um dos contextos aqui.
tá? Alguma dúvida até aí? Tudo tranquilo até aí? Por Vocês mim tá podem tranquilo aqui. me interromper, ok? Como é que é? Não, só falando que tá tranquilo aqui. Tranquilo? Ok. Ok. Qualquer coisa me interrompam aqui, por favor, tá? É, o, vou voltar lá no Canvas, né? Bom, e essas datas aqui, o que vocês acham? Vocês acham que dá para fazer? Olha, até o momento, pessoal, eu gostei das datas. Acho que vai depender muito de quando as outras provas vão cair, para não ficar muito em cima. Mas por Sim, enquanto estão boas. tá. É, Professor, pois eu não. só gostaria de adicionar um ponto, porque boa parte dos alunos aqui também estão fazendo EDO. Entendeu? E a segunda prova de EDO caiu no dia da segunda prova de Física 3. Não sei o que eles pensam em relação a isso. Entendi. Quem está lecionando a EDO para vocês? É o Vitor, Luiz? Não, é o Luiz Otávio. Luiz Otávio, né? Eu vou ver com o Luiz Otávio, porque eu vou ver. A gente tem aqui alguma margem para mexer, né? Deixa eu ver aqui, na segunda prova. Tá bem fechadinho aqui, vamos dizer assim, né? Tá bem contadinho aqui. Eu vou ver com o Luiz Otávio se existe a possibilidade de ele alterar a data da prova dele, né? Se não, Ah, eu penso numa possibilidade aqui, tá? sim, eu só levantei esse ponto mesmo, assim, particularmente eu não vejo problema, eu só acho que às vezes poderia sobrecarregar um pouquinho. Mas Sim, já assim, tá. que tem outras pessoas, grande parte dos alunos aqui também estão fazendo EDO. Mas foi só um Sim, ponto mesmo. sim. Não, quem está falando? Desculpa. É a Isabela. Oi, Isabel. É, foi ótimo você falar, porque não há necessidade de cair no mesmo dia, né? Acho que é possível a gente trocar a data, tá? É claro que, assim, é, ainda mais nesse regime. Bom, deixa eu explicar para vocês como é que eu faço a prova, né? Eu não sei como é que o Luiz Otávio faz, mas como é que eu faço a prova nesse regime? Nesse regime é assim, eu inicio a prova, igual, por exemplo, hoje né, vamos supor que hoje fosse o dia da prova. Eu iria iniciar a prova com vocês aqui, abrir a prova, ia dar as orientações e tudo mais, aí vocês iam começar a fazer a prova. A prova eu tenho elaborado de tal forma que ela cabe no horário da aula. Mas veja, a gente tem uma dificuldade porque eventualmente acontece alguma coisa. Acontece, por exemplo, da internet não funcionar, né? Eventualmente, algum de vocês, ou até eu mesmo, a internet não funciona, por exemplo, cai e tal. Então, a gente fica dependendo disso. Então, pensando nisso, o que eu tenho feito nesse regime é o seguinte: eu abro a prova, o horário para fazer a prova é mais ou menos o mesmo tempo que você teria. Entretanto, você pode começar a fazer a prova em qualquer momento das 24 horas seguintes, para poder dar uma margem. Porque, eventualmente, por exemplo, eu estou sem sinal aqui em casa, por exemplo, né? Naturalmente que eu uso, por exemplo, estou usando roteando a internet do celular, porque a minha internet estava ruim. Então, né, geralmente é bom a gente ter esses duas possibilidades, né? Mas, eventualmente, acontece de a gente estar sem sinal, sem acesso a alguma coisa. Então, a ideia minha é que, ao longo das 24 horas, você tenha o tempo de entrar no sistema e fazer a prova, né? Em qualquer momento, tá? Então, o que acontece é que esse sistema meu, ele acaba
correndo o risco de ocupar o horário de outra aula, né? Esse é um risco, Não, mas né? ô, Flávio, eu achei bem flexível essa maneira aí que você falou, justamente por causa da internet, né? Não é só você também que tem problema com a internet. Aham. É, eu acho assim, que se for um dia, assim, eu acho que fica bem flexível. Não sei o que que meus colegas acham, mas foi só um ponto mesmo que eu levantei, por causa que tem muita gente que faz EDO, mas eu acho que tá tranquilo, então, porque essa margem que você coloca é muito flexível. Sim, mas eu imagino que se o Luiz Otávio faz algum sistema parecido, aí é ruim coincidir as datas, né? Mas eu vou estudar com o Luiz Otávio a possibilidade de a gente mudar a data e não haver a coincidência, tá? Obrigado por ter me avisado. A gente tenta tirar essa coincidência, né, para poder justamente permitir que durante a noite, né, às vezes não dá para fazer a prova no horário, dentro da aula, né? Então o professor dá um prazo maior e aí ele não, esse prazo maior não vai ser efetivo, né? Bom, mas a gente estuda a Obrigada. possibilidade de mudar, tá? Não, tranquilo, Flávio, tá tranquilo por mim. Obrigada. Nada. Bom, aí agora eu vou voltar aqui um pouquinho para mostrar. Bom, aqui eu não vou entrar muito em detalhes aqui, não. O professor Ricardo Motar, ele gravou um vídeo apresentando a metodologia dessa disciplina. Então, eu vou pedir a vocês que entrem depois aqui e assistam esse vídeo do Ricardo Motar, que está muito esclarecedor. Por quê? Né? Eu vou só explicar como é que é a metodologia, tá? A, a, a metodologia é a seguinte. É, a metodologia ela está baseada na sala de aula invertida, né? A ideia é que a gente consiga desenvolver o conteúdo na sala de aula de tal maneira a que a gente consiga ir direto ao ponto, vamos dizer assim, tá? Então, como é que é essa metodologia aqui? Primeiro, a aula, então, ela vai começar fora da sala de aula, antes da aula, né? A gente tem aqui, eu vou mostrar para vocês lá, mas a gente tem uma estrutura lá de videoaulas para cada um dos conteúdos. Então, como é que é a metodologia? Ó, você tem que assistir as videoaulas no ambiente virtual e fazer os testes, aquele colocou exercícios, da unidade, tá? Antes do encontro presencial, em que será tratado esse conteúdo, tá? Então, esse teste, ele fica disponível para vocês lá até o dia do encontro presencial, tá? Depois ele fecha, ok? Os vídeos, eles ficam disponíveis, tá? Ô, Fábio, Sim. deixa eu falar, como que vai funcionar essa questão das aulas presenciais aí? Não entendi muito bem. Oi? A aula presencial ali que está falando é essa que a gente está, esse encontro aqui remoto, entendeu? É porque o que está escrito aqui esse documento foi escrito em 2019, tá vendo? Era no contexto do encontro presencial. Aqui é o encontro remoto, né? Eu esqueci de Entendi, atualizar tranquilo, então vai ser tudo online. isso. Por enquanto, sim, porque a gente está com uma restrição aí, né? Tá, Então, aqui tranquilo, é então. encontro presencial, o que quer dizer aqui é encontro no dia da aula. Então, terça-feira, 8h50, né? Aí, ó, os testes lá, eles são compostos de 10 questões, os testes no Canvas, e eles, eles são sorteados em banco de questões, né? Então, vocês vão conhecer, vocês têm lá
acho que são duas tentativas, né? Aqui, ó. Duas tentativas para fazer o teste, tá? Mas só que para cada tentativa sorteia novas questões. Essas questões, elas são bem, como eu falei, bem objetivas, assim, tá? E aí você obtém a maior nota do teste, ok? Nós vamos fazer, como eu falei, 2 testes extras, né? E a nota vai ser obtida das 10 maiores notas. Ok? Nós vamos trabalhar também na sala de aula, né, em cima dos exercícios. Então, a parte teórica, o grosso da parte teórica, vai ser visto nas videoaulas, tá? Vocês vão ter as videoaulas lá no AVA, aqui no AVA, né? AVA Canvas, os testes, e depois a gente faz. Então, o encontro presencial, esse encontro que a gente está fazendo remoto, né? Ele é voltado para a resolução de problemas, né? A metodologia de resolução de problemas, tá? Então, a gente vai estudar problemas de eletromagnetismo no contexto aqui, ok? Deixa eu mostrar agora como é que está a estrutura aqui. Aqui tem a apostila do curso, que já é com as questões. Essas questões aqui, algumas a gente trabalha no Canvas, outras no encontro remoto aqui, tá? Aqui tem um formulário e esse tutorial aqui de como entrar no Canvas no celular. Bom, aqui, ó, é o regime presencial contingenciado, né? Observa que aqui, ó, vai ter, eu dividi em partes, né? Essa primeira parte é a primeira parte até o dia da primeira prova, né? Aqui a segunda parte a partir da primeira prova até a segunda prova, tá? E aqui a reavaliação. Eu tenho que ajeitar as datas aqui, elas estão erradas, tá? Mas aqui, ó, no regime presencial contingenciado, no dia da aula, vocês vêm aqui, aí vocês clicam aqui, ó. É essa aula que está aparecendo para vocês. Ó. Vem aqui e tem um link aqui para assistir a aula, tá? Para participar da aula. Então, a conferência ela vai ficar gravada lá nesse link aqui, ok? Tudo bem? Isso aí? Eu vou disponibilizar para vocês também aqui as notas de aula e os slides que a gente vai trabalhar na sala de aula, tá? No trabalho que a gente vai fazer aqui em nos encontros, geralmente eu costumo usar a mesa digitalizadora, resolver os problemas com vocês aqui. E alguns problemas serão desafios para vocês, tá? Bom, e como é que está o material aqui, ó? Aqui o material ele começa depois da reavaliação aqui, ó. Aqui está o conteúdo. Esse conteúdo aqui, ele foi desenvolvido antes desse regime remoto, né? Porque essa disciplina é a disciplina semipresencial, né? Aqui, ó, vocês têm aqui os slides das videoaulas, as videoaulas que foram gravadas aqui. Então, se eu clico aqui, vem os slides aí, ó. Ah, tá. Esse aqui você tem que baixar ele, tá? Ele tá zipado, tá vendo? Tem que dar o download dele. Não tem problema, não. Os slides, as videoaulas. Aí aqui, ó, cada página aqui vai trazer um vídeo contando a matéria, né? Falando sobre a matéria. Carga elétrica, né? São vídeos curtos. Esse aqui, por exemplo, tem 10 minutos. Né?
a respeito do conteúdo. Aí, ó, carga elétrica, eletrização, condutores isolantes, lei de Coulomb. E aí uma série de exercícios resolvidos nos vídeos, tá? Cargas e eletrização. São exercícios resolvidos aqui. A professora Vânia, que gravou essa primeira parte aqui. Depois veio campo elétrico. A mesma coisa, ó, slides das videoaulas. Aí aqui vem campo elétrico. Tá? Tem os detalhes aqui de campo elétrico. Os vídeos eles foram divididos desse jeito para poder não ficarem muito compridos, né? Ok? Aqui é o vídeo de campo elétrico. Tá? Aí tem esses vídeos. Em cada um dos conteúdos aqui, a gente dividiu, cada conteúdo foi um professor que gravou, né? O campo elétrico, a lei de Gauss, acho que foi o Bruno. Depois, potencial elétrico foi a Joyce. Capacitância fui eu. Depois, corrente e resistência foi a Kelly. Circuitos também foi a Kelly. Campos magnéticos, eu não me lembro. Acho que foi o... não sei se foi o Ricardo Montai também. Professor, Pois não. esses vídeos a gente tem que assistir antes das suas aulas? Sim, o ideal é assistir antes. Então Para vai ser no poder... sistema. Vai ser igual o semestre passado no laboratório, né? Não entendi. Porque tem muitos professores que estão falando que vão só dar a aula e depois que vai passar o conteúdo que foi passado na aula para a gente estudar para as próximas. Então a sua vai ter uma aula antes, os vídeos antes para a gente ter a introdução e a sua aula depois, certo? Isso, exatamente. A Tá bom. ideia da metodologia da sala de aula invertida é o Thiago Júnior que está falando? Não, é o Francisco. Ou Francisco, desculpa, estou confundindo. A ideia da metodologia é que você tenha um contato anterior com o conteúdo, né, e vá para a sala de aula já com dúvidas elaboradas. E na sala de aula a gente geralmente trabalha com a resolução de problemas, porque aí a gente suscita as dúvidas, né? Geralmente quando a gente assiste uma videoaula, na verdade quando a gente assiste uma aula também, surgem poucas dúvidas, concordam? Sim. Surgem dúvidas quando geralmente a gente resolve problemas, né? Aí a gente começa a pensar, peraí, como é que eu tenho que entender isso, né? Como é que eu devo entender o processo de carga de um corpo, né? Geralmente no processo de estudo de casos, né? Ou resolução de problemas, que seria basicamente a mesma coisa, que a gente tem que surgem a maior parte das dúvidas, tá? Então a ideia nessa disciplina é que vocês tenham acesso ao conteúdo sem ser dentro da sala de aula, né? Naturalmente que nas aulas eu preciso fazer uma revisãozinha, tá? Então eu perco algum tempo da aula fazendo uma revisão do conteúdo. Mas é uma revisão relativamente breve, tá? A gente geralmente faz a maior parte do tempo exercícios, tá? Uhum. Beleza, obrigado. Ele que apresenta campos magnéticos também. E, por fim,
fontes dos campos magnéticos. Também não me lembro quem gravou. Será que foi o Ricardo também? É o PC que gravou. Então, vocês vão conhecer aí, na verdade, vários professores, tá? Vários professores gravaram os vídeos. A Vânia, Bruno, Vânia, Ricardo Motai, Kelly, Bruno, Joyce, eu e o PC, tá? Então, a gente decidiu fazer dessa forma porque a gente achou que naquele momento, né, em 2019, seria uma forma de ficar o conteúdo menos cansativo em videoaulas, né? Naturalmente que quando assim a gente está assistindo videoaulas, se o professor ele tem alguma mania, né? Principalmente mania, é meio cansativo, né? Porque né, a gente acaba vencendo isso. Mas a metodologia que a gente está usando, a forma como a gente abordou todo o conteúdo, foi muito parecida, porque a gente seguiu rigorosamente o livro, tá? O livro didático, o Halliday, e a gente usou os exemplos do livro, a gente trabalhou dessa forma. Então, o conteúdo aqui, ele está baseado nos livros que a gente usa, tá? Eu sugiro a vocês, então, assistirem aos vídeos antes da aula. Então, como é que funciona se a gente pensar aqui em termos do cronograma, aqui, né? Então, a lógica aqui, por exemplo, nós estamos começando o semestre hoje, né? A lógica aqui é que na próxima semana, a próxima semana é o dia 11 de agosto, né? 11 de agosto, ó, Lei de Coulomb. Então, vocês vão assistir as videoaulas lá da unidade 1, Lei de Coulomb, da professora Vânia, né? E fazer o teste até o dia 11 de agosto. Porque aí a gente já chega aqui para a atividade na sala de aula já com o conteúdo bem trabalhado, né? De tal forma que a gente possa desenvolver bem a resolução de problemas aqui no nosso encontro remoto, ok? Essa é a lógica. Naturalmente que nesse início de semestre a gente tem alguns problemas, né? A gente tem problemas com cadastro de aluno, tal, acesso e tudo mais. Então, geralmente o que eu faço é dar um prazo. Então, provavelmente eu vou colocar, ao invés de colocar a data final do teste de Lei de Coulomb para o dia 11 de agosto, eu vou pôr para o dia 18 de agosto. Mas eu recomendo fortemente que vocês assistam o mais breve possível, né? De preferência de uma forma com bastante atenção, esses vídeos aí, essas videoaulas, para poder chegar no dia 11 de agosto, a gente ter um desenvolvimento bem eficaz, né? Ter uma aula bastante eficaz. O que acontece é que quando as pessoas assistem, geralmente as questões que a gente analisa, como as questões que a gente resolve em sala de aula, né? No encontro presencial, no encontro remoto, aqui, desculpa, elas são parecidas com as do virtual. Então, e vocês já fizeram o teste, então acaba esclarecendo muitas dúvidas que vocês têm nos testes. Funciona bem isso. O que precisa é a gente desenvolver um pouco de disciplina para estudar esse material antes da aula. Se a gente conseguir fazer dessa forma, a metodologia é realmente muito eficiente. Eu percebo isso, é muito visível
né, o aluno conseguiu assistir as videoaulas e fez o teste, é impressionante como ele já chega para a aula no encontro remoto com uma dúvida na ponta da língua. Aí eu começo a fazer o exercício, geralmente a gente resolve a dúvida dele, mas faz uma análise um pouco mais aprofundada dos exercícios. Geralmente, o que a gente faz na sala, no encontro remoto aqui, é uma análise do mesmo problema que você fez, mas com uma perspectiva um pouco diferente, ou então com uma profundidade maior. Né? Claro que nem sempre dá para fazer dessa forma. Então, nem todos os problemas que a gente trabalha na sala de aula são problemas que vocês viram nos testes. E nem todos os problemas do teste a gente faz na sala de aula, né? no encontro remoto. Porque os objetivos, às vezes, já não são tão amplos assim, né, para aquele problema em si. Né? Depende do tipo de problema, tá certo? Então, essa é basicamente a metodologia que a gente propõe aí para essa disciplina. Naturalmente que ela depende muito de um engajamento grande de vocês com assistir essas videoaulas e fazer o teste. O principal, na verdade, não é assistir a videoaula. Veja bem, você pode vir e estudar pelo livro, né? Se você não gostar de videoaula e tudo mais, se preferir, você pode estudar no livro e fazer o teste. Na verdade, o principal é o teste, né? Só que para fazer o teste, você precisa conhecer o conteúdo, né? Então, o ideal é estudar antes de fazer o teste, né? Como eu disse, o conteúdo, como as videoaulas estão muito focadas com o livro, então é interessante assistir a videoaula. Né? Elas estão bem. Ô, professor, você ficou mutado aí, ó. A gente não tá te escutando, não. Às vezes, no livro, a gente tem alguns tópicos que a gente não são importantes, pelo menos nesse momento ou nesse contexto nosso. Né? E a gente com as videoaulas, a gente selecionou esses tópicos, né? Tirou os tópicos que não eram relevantes naquele momento ali. Ok? Tudo bem até aí, pessoal? Por mim tá tudo Alguma bem. dúvida? Ok, claro. Ok. Tá. Então, assim, eu vou aqui, agora, eu vou mostrar aqui os slides que a gente vai trabalhar já na próxima aula. Só para a gente... Flávio, Oi, pois não. deixa eu te perguntar, tem alguma outra turma que você está dando Física 3? Eu dou Ou a só Física essa? 3... eu dou a Física 3 para... para Engenharia Química, à tarde, Ah, tá. tá? Então, obrigada. São essas duas, tá? Tá bom. Deixa eu pegar aqui o slide aqui, para tentar mostrar para vocês. Né? Por exemplo, aqui ó, a parte de carga elétrica, tá vendo? A unidade 1. Então, observa que a gente tem aqui, o que a gente vai ver ó, a teoria bem rapidamente, ó, né? E agora a gente já começa com testes, tá vendo? Com exercícios.
essa é basicamente a metodologia que a gente vai trabalhar, né? Alguns desses exercícios que a gente vai trabalhar em sala de aula, vocês vão ter visto eles nos testes, mas é com outro, está perguntando geralmente outra coisa, está com outro nível de profundidade em geral, o nível de análise é um pouco diferente e tal. Não são exatamente os mesmos problemas, não. Ok? Tudo bem até aí, pessoal? Ok, claro. Ok. Então tá. Aí, então eu vou começar aqui justamente falando um pouco do eletromagnetismo, né? O eletromagnetismo é uma área da física aí, né? Que teve grande desenvolvimento no século XVIII, né? Mas ele é bastante antigo, né? As primeiras observações de fenômenos elétricos, a gente pode imaginar que são os relâmpagos, né? Os relâmpagos são descargas elétricas, um fenômeno bastante expressivo, dramático, assim, né? E que a gente não deve imaginar que passou despercebido pelos antigos aí, né? Então, entretanto, esse fenômeno é ainda hoje de muito difícil estudo, né? Então, na verdade, os relâmpagos aí têm sido estudados, né? Mas e sabe-se pouco ainda desse fenômeno, né? Mas eles são decorrentes já se sabe disso, do processo de carga de nuvens, né? As nuvens, elas são carregadas e acontece a descarga elétrica, né? Então, é um evento dramático que se observa diariamente e está vinculado com a carga elétrica, né? Observa que seria aqui a carga elétrica, né? A gente considera que, e essa é um entendimento, apesar de bastante antigo, na história da ciência é relativamente recente, né? Século XVIII, né? Que foi o átomo, a ideia de átomo é muito antiga, é da Grécia Antiga, mas o átomo ele foi dividido, vamos dizer assim, né? A partir de experimentos no século XVIII. E percebeu-se que o átomo ele contém, né, prótons, elétrons e nêutrons. Então, a explicação do processo de carga de um objeto é a partir dessa ideia. Entretanto, o fenômeno de carga é muito mais antigo e ele é entendido dessa forma muito antes desse entendimento mais fundamental, né? Então, como é que a gente considera, por exemplo, que um objeto que é atritado a outro apresenta eletrização, né? Quando a gente faz uma experiência bem simples, né? Que a gente pica papel, né? E coloca na mesa, assim, por exemplo, e atrita, por exemplo, uma régua, né? De qualquer cabelo, por exemplo, né? E aproxima do material, a gente sabe que acontece um processo de eletrização, né? O material ele é atraído, por exemplo, né? Dependendo do tipo de processo que a gente faz, o material ele pode ser atraído, dependendo do tipo de processo que a gente faz, ele pode ser repelido. Aí a gente percebe que o processo de eletrização ele produz o carregamento de um objeto, né? E esse carregamento vai depender do processo, né? Mas a gente percebe facilmente que existem objetos carregados positivamente, existem objetos carregados negativamente, e existem objetos neutros, né? Já se sabe, né, há muito tempo, desde o desenvolvimento da teoria atômica, né, que os objetos neutros
não é que eles não têm cargas, eles têm cargas positivas e negativas na mesma quantidade. Por isso eles são neutros, eles não são vazios do ponto de vista de carga, porque toda a matéria é constituída de carga, então toda a matéria tem que ter carga, né? Os prótons, eles são eles são positivos, né? E os elétrons possuem a carga negativa, tá? E os nêutrons não têm carga. Então, quando a gente carrega um objeto, o que a gente faz é movimentar cargas elétricas, tirar ou colocar cargas elétricas, geralmente elétrons. Os elétrons, eles têm uma mobilidade muito maior na matéria. Então, um objeto carregado é um objeto com uma quantidade de carga a mais. Se ele tiver carregado positivamente, significa que ele foram retirados elétrons dele, não é isso? E se ele se ele está carregado negativamente, significa que ele foi fornecido elétron para ele, né? Os processos de eletrização, eles são bastante variados, mas basicamente a gente tem atrito, eletrização por atrito. Deixa eu ver aqui se tá. Aqui já tem os processos de eletrização, tá mais na frente. Bom, a unidade da carga elétrica é o Coulomb, tá? Representado por um C maiúsculo, em homenagem ao Coulomb. O Coulomb foi um físico experimental, né, um engenheiro, né, que estudou a força elétrica, né? Então ele quantizou, na verdade, a força elétrica, né? Aí deu-se a ele deu o nome de Coulomb, né, para a unidade de carga elétrica, em função dos estudos que ele desenvolveu. E aí percebe-se que quando dois objetos estão carregados com cargas de mesmo sinal, eles se repelem. Então é a força elétrica que aparece por causa da carga, né? Se dois objetos estão carregados de maneira a estarem com o mesmo sinal de carga elétrica, então vai aparecer uma força de repulsão entre esses dois objetos. E se eles estiverem carregados com cargas de sinais contrários, eles se atraem, né? É uma observação muito simples de se fazer, né, no processo de carga. Bom, tem características importantes da carga elétrica que a gente vai estudar em vários problemas aqui. Um deles é que a carga é quantizada, ou seja, falar que uma grandeza é quantizada significa que ela não varia de qualquer quantidade, tá? Eu não posso variar a carga elétrica de um corpo de qualquer número, não. Ela só é variada de uma quantidade específica, que é especificamente a carga do elétron, né? Como o elétron é uma partícula fundamental, o próton não é uma partícula fundamental, né? Não é uma partícula fundamental. Ele já foi quebrado em quarks, tal, né? Leptons, em várias partículas. Então, o próton não é uma partícula fundamental, o elétron é. Então, por isso que a gente fala que o elétron, é o pacote de carga elétrica. Quando eu vou fazer uma eletrização, por exemplo, se eu tirar um elétron de um corpo, ele fica carregado positivamente de 1,6 vezes 10 a menos 19. Só que é uma quantidade tão pequena, tá vendo? É um número tão pequeno, 10 a menos 19, né? É um número extremamente pequeno, que a gente quase não percebe. Isso aqui para a gente é praticamente zero, né? Então, é difícil perceber essa quantização da carga elétrica aí, tá? É um fenômeno moderno, vamos dizer assim, em termos da eletrização, né? Geralmente, quando a gente fala que um objeto está carregado, a gente está falando de uma quantidade enorme de elétrons, né, para poder produzir uma carga considerável naquele objeto, né?
Então, se eu retiro elétrons, eu deixo o objeto carregado positivamente. Se eu tiro um elétron, ele fica carregado de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, que é a carga do elétron. Se eu tirar 2 elétrons, 2 vezes isso. 3 elétrons, 4 elétrons, 5 elétrons. Né? A cada elétron que eu tiro, eu aumento de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb a carga acumulada no objeto. Se eu retiro o elétron, eu estou aumentando a carga positiva. Né? Se eu coloco o elétron, eu aumento a carga negativa. Né? O objeto fica negativamente carregado. Ok? O objeto neutro possui a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, tá? Professor, eu tenho uma dúvida. Pois não. Por que que a gente considera que o elétron não tem massa? Não, o elétron tem massa. Só que pode ser que você está pensando... Quem está falando? Desculpa. Francisco. Francisco. Pode ser que você está pensando que em alguns problemas a gente realmente desconsidera a massa do elétron, porque é um objeto extremamente pequeno. A massa dele é 10 a menos 31 quilos. Né? 10 a menos 31. Quer dizer, uma massinha muito pequitinha mesmo. É um objeto extremamente pequeno. Então, por isso. Mas ele tem massa sim. Tá? O A gente vai fóton... trabalhar com isso, com a massa dele? Vamos trabalhar com a massa dele. Né? Porque, eventualmente, a gente vai precisar do peso do elétron. Né? Eventualmente, por exemplo, a força elétrica ela vai estar equilibrando o peso dele. Né? Então, a gente vai precisar estimar o peso dele. É um valor extremamente pequeno, mas não é zero, não. O fóton, né, o pacote de luz, é que não tem massa. Esse a gente considera que ele não tem massa. O fóton. Tá? Tá, obrigado. Só outra dúvida. O fóton, ele... Qual que é que se comporta como partícula e como luz? É o fóton? É o fóton, isso. Ah, tá. O fóton Beleza. é a partícula de luz. Né? Não é Uhum. que o fóton se comporta como onda, Partícula e onda? Não. partícula e onda. O fóton é a partícula. É o comportamento particular, é o comportamento corpuscular da luz. É o que a gente chama de fóton. Tá Né? bom. Quando a luz se comporta como partícula, por exemplo, no efeito fotoelétrico, ela se comporta como partícula. O Einstein explicou o efeito fotoelétrico usando justamente essa ideia. Quando ela se comporta como partícula, como corpúsculo, a gente chama esse corpúsculo de fóton. E quando ela se comporta como luz, aí não existe como onda eletromagnética, aí não faz sentido usar o termo fóton, né? A gente sabe que a luz ela é dual, ela tem esses dois comportamentos. Né? Dependendo da experiência que a gente faz, a luz vai apresentar um comportamento corpuscular. Não vai ter as grandezas ondulatórias, né? Frequência, amplitude, intensidade, né? Essas coisas não vão fazer sentido, não explicam o fenômeno. Né? E quando a gente está estudando alguns fenômenos, como por exemplo a difração da luz, a própria reflexão, a interferência, a transmissão da luz, esses fenômenos, eles só podem ser explicados se a gente tratar a luz como uma onda. Então, a luz é dual, né? Ela tem dois comportamentos. Ela, dependendo do experimento que você faz, ela vai mostrar um comportamento ondulatório, dependendo do experimento que você faz. Ela vai mostrar um comportamento corpuscular. Mas isso acontece com o elétron também. Para conectar um pouco com o que a gente está estudando, o elétron também apresenta natureza dual. Em 1925, um camarada chamado de Broglie, ele propôs essa hipótese, ele levantou essa hipótese na tese dele, ele é teórico, e depois ela foi comprovada. Né? É possível fazer difração de elétrons. Difração de elétrons é quando você joga um elétron por uma fenda e ele apresenta um comportamento ondulatório, ele atravessa a fenda quando ele não deveria atravessar. Haja visto que, em princípio, ele é uma partícula. Então, o elétron também, dependendo do experimento que você faz, ele vai apresentar um comportamento ondulatório. Né? Que massa. Não Naturalmente, sabia dessa não.
naturalmente que aqui no nosso contexto, a gente não vai ter esse tipo de entendimento, não. Todos os fenômenos que a gente vai estudar aqui vão ser... O elétron ele pode ser analisado do ponto de vista corpuscular. Né? A gente trata o elétron, na maior parte dos modelos que a gente estuda, como se fosse uma bolinha, né? Como se fosse um corpúsculo. Como eu falei, né? Eu tirei elétron, coloquei elétron no corpo. Né? Tirar alguma coisa é tirar um objeto, né? Um corpúsculo. Eu não tiro onda de um lugar, concorda? Não tem como tirar uma onda. Né? Uma onda não pertence a um objeto. Um objeto não tem uma onda. Né? E a gente diz que um objeto tem um elétron. Então, ele tem essa natureza dual também. Mas no nosso contexto aqui, essa natureza dual ela não vai ser importante. Nós vamos tratar o elétron aqui como se ele fosse uma partícula. E para os modelos que a gente estuda, para a maior parte dos modelos que a gente estuda nesse contexto de eletromagnetismo, essa descrição ela é plenamente satisfatória, ela é suficiente. É só para alguns contextos bem específicos é que o caráter ondulatório do elétron vai fazer diferença, tá? Eventos bem específicos, assim. Né? Entendi, obrigado. Ok? Aqui está escrito assim, ó, um corpo carregado é aquele que possui um excesso de prótons, carregado positivamente, um excesso de elétrons. O excesso de prótons significa, na verdade, que tirou elétron, né? Desequilibrou ele. Na verdade, o que a gente tira, geralmente, é elétron, ou um excesso de elétrons. Aí você colocou elétrons. Geralmente, a gente não tira próton, não. Existe a possibilidade, mas, na maior parte das vezes, a carga com maior mobilidade nos materiais, aqui nessa unidade vai ser importante também aquela questão de condutores, isolantes, né, e semicondutores, né? A maior parte dos fenômenos é baseado no movimento, no deslocamento do elétron, né? Apesar de haver o deslocamento de portadores de carga positiva, o próton, né? Mas o próton ele pode ser pensado como a ausência de elétron, a lacuna, né? Então, a descrição em termos de elétrons é plenamente satisfatória, né? Tanto do ponto de vista de circuitos elétricos, quanto de fenômenos da eletrostática, que é isso que a gente está vendo aqui, né? A gente está estudando fenômenos eletrostáticos. Aqui, por enquanto, eu esqueci de falar no início, nós vamos estudar não há movimento de carga. Movimento que eu digo assim, deslocamento. Né? A gente está observando situações em que eu tenho dois corpos, eu tenho um corpo, aí eu tiro as cargas dele. Não é que eu movimentei as cargas, eu tirei mesmo. Né? Ou elas estão dentro ou elas estão fora. Né? Não é o processo de carga durante o processo. Né? É antes e depois. Aqui vai ser uma lei muito importante, é a lei da conservação da carga elétrica. Tá? A carga elétrica total em um sistema fechado é constante. Isso vai ser muito importante na hora que a gente estiver analisando equilíbrio de corpos carregados, né? Quando a gente coloca dois corpos em contato elétrico, por exemplo. Bom, pessoal, na próxima aula a gente continua, a gente já terminou o nosso horário aqui. Eu vou, na próxima aula, eu começo de novo do começo e tal, a gente vai fazer uma revisão desse conteúdo, como eu falei, aí a gente vê força elétrica e tal, e aí a gente começa a fazer um estudo de problemas aqui, tá bom? Ok? Aí eu vou terminar por agora. Em caso de dúvidas aí, podem me acionar, tá? Tanto no desenvolvimento, assistindo as videoaulas, se surgir alguma dúvida, alguma questão, alguma dificuldade de acesso, alguma coisa desse tipo, pode mandar a mensagem pelo WhatsApp, ou pelo SGA, ou pelo Canvas, tá bom? Estou à disposição sempre, ok? E eu sugiro a vocês que foquem, né, no estudo aí, porque né,
maneira de a gente se manter animado, né, para encarar aí os desafios que vem pela frente aí, né? Ok? Pessoal, muito obrigado pela participação, viu? Foi muito bom revê-los aqui e eu espero poder aí atender as expectativas de vocês em termos de aprendizado. Sinceramente, eu gostaria de, inclusive, contar com as críticas e sugestões que vocês puderem fazer no formato, da forma como a gente está fazendo, né? Se tiverem sugestões, eu estou aberto a recebê-las, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite. Até semana que vem. Na terça-feira, 8h50, a gente está aqui nesse canal aí, tá bom? Valeu, Falou, pessoal. pessoal. Boa noite. Grande abraço.